TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura, para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, de uma terça-feira do mês. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez aqui no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a psicóloga Rafaela Prado. Rafaela, boa noite. Prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. É um prazer estar aqui hoje no Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome aqui da direção da TV Candidez, em nome da direção do MPA, eu quero aqui já de público agradecer a presença da Rafaela, né? Todos os profissionais que aqui passam sempre tiveram um dia de muito trabalho. Então, Rafaela, em nome aqui do Mairim, que é nosso diretor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso, felicidade, amor dependerão da nossa capacidade de criar e manter relacionamentos satisfatórios. Para a gente começar esse nosso bate-papo, Rafaela, por que às vezes é tão difícil de manter uma relação saudável? A relação saudável, ela se dá a um vínculo, né, que estabelece através do indivíduo saber impor seus limites, continuar com a própria vida. Isso às vezes se perde, né, devido às vezes uma carência afetiva, às vezes uma predisposição de outros vínculos, de criação, de vivências familiares. Então isso pode dificultar com que estabeleça essas relações. Muitas vezes pensamos, entrei num relacionamento, vou me dedicar puramente, plenamente nessa relação. E esquecemos da nossa individualidade. Acabamos nos perdemos de nós mesmos e dedicando única e exclusivamente a essa relação. O que pode dar uma abertura para relações, né, desgastantes, para relações abusivas ou de dependência emocional. Como é que você define a questão da saúde mental, da saúde emocional na prática do dia a dia e aí valendo para todos, homens e mulheres? Então, a saúde mental é o geral, né? O geral do indivíduo, da psicologia. A saúde mental, ela vai envolver tudo que envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas regulações, as nossas crenças. Agora, a saúde emocional, ela vai linkar mais ao fato das emoções, de como estabelecemos essas emoções, de como lidamos e regulamos os fatores externos com os internos em equilíbrio. Então, na prática do dia a dia, seria manter a nossa autonomia, manter uma boa relação com o próximo, manter uma rede de apoio, manter convívios e não deixar que as vivências negativas nos atravessem, que elas passem por nós, mas que não seja algo que seja, eu vejo muito essa frase, né? Foi um momento ruim,
ou foi realmente um dia ruim? Porque às vezes acontece um fato que foi ruim ao longo do dia e a gente deixa aquilo definir todo dia, o meu dia foi péssimo. E às vezes foi uma coisa que não saiu como a gente planejava e deixamos aquilo definir todo o nosso dia. Então a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional vai ligar muito a esses fatos. Como interpretamos as nossas vivências, como interpretamos o que tem acontecido no nosso dia a dia e nas nossas relações. Você não acha que a maioria das pessoas agem dessa forma? Tudo pode correr bem, quase que 100%. 1% negativo já destrói praticamente o ser humano ali. Muitas pessoas não podem ser dessa forma? Acontece com mais frequência do que a gente imagina. Com relação à questão da diferença na sua ótica, eu gostaria que você explicasse para a gente dessa diferença entre carência afetiva e dependência emocional num relacionamento. Excelente pergunta. Fica muito fácil da gente confundir os dois. A carência afetiva é algo humano, é algo comum, natural. Todo mundo pode ter um momento de carência, um dia carente. Hoje eu tô meio, para baixo, gostaria de um carinho, gostaria de um momento de afeto. É normal esses momentos de carência. Agora, a dependência é quando você perde esse limiar, quando você ultrapassa, quando você passa a pensar: eu dependo do outro para estar bem. Se o outro não estiver satisfeito comigo, se eu estiver chateado, frustrado o outro, se eu não corresponder com a expectativa do outro, se o outro não me validar, é muito comum a gente escutar essas frases, com o caso da dependência. Sem o fulano eu não sou nada. Se o meu relacionamento acabar, minha vida acabou. Então, nesses casos, ocorre a dependência emocional. E na sua opinião, quais são os principais sinais que uma pessoa pode estar desenvolvendo dependência emocional? Quando ocorre uma fusão de emoções, a pessoa já não sabe o que é dela ou o que ela está absorvendo do outro. Quando a pessoa ela perde o interesse no cotidiano dela, é uma questão até que eu coloco para os pacientes de quem é você. Pode parecer algo muito banal, muito cotidiano, mas às vezes isso se perde nas relações porque as pessoas estão acostumadas, às vezes, a ir no fluxo para agradar um ao outro, para agradar, e perde. Às vezes você pergunta para o paciente: mas qual que é a sua comida preferida? Qual que é a sua cor preferida? Coisa simples. E a pessoa não sabe, porque aquilo se misturou na relação. Ela misturou o que é dela e o que é do outro. Ela misturou o que são seus valores, ela perdeu a autonomia, ela não tem, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Ela perde os seus projetos pessoais, porque ela passou a dedicar única e exclusivamente naquela relação, ela espera pelaquela relação, supra toda a necessidade de vínculos dela. E você lida diariamente com isso no seu consultório, dessas pessoas que ficam nessa dependência emocional e até sofrendo um tipo de influência por parte do seu parceiro, muitas das vezes, o colega do trabalho e por aí vai? Muito. Até foi o motivo de querer trazer esse tema, e o motivo de eu estou até estudando esse tema no meu mestrado, está sendo o tema da minha dissertação, por causa da importância e da relevância. A dependência emocional, ela não está no DSM-5 ainda, porque creio que ainda vai acabar entrando, mas temos transtornos similares que enquadram. Então, por esse fato, a dependência, ela é muito diagnosticada pelo próprio paciente. Às vezes chega um paciente e fala: eu tô com dependência. Aí eu pergunto: vamos entender um pouco disso daí. Porque a dependência não é só do relacionamento amoroso. Pode ser de um amigo, pode ser de um familiar. Às vezes a pessoa precisa da validação da mãe para poder estar comprando uma peça de roupa que seja. Então, ocorre muito essa questão de chegar pacientes e ter essa busca pela questão da dependência. Quando o paciente consegue identificar, é muito mais fácil de começar um tratamento. Mas também tem os casos que a pessoa não consegue ainda ter essa noção de que ela está vivendo aquela dependência. Rafaela, para a gente fechar esse bloco, tudo isso que você falou agora pode se resumir numa questão de falta de personalidade, numa questão de história de vida ou apenas e tão somente de relação vivida? De todos, É uma questão multifatorial, porque pode ser tanto da questão da vivência familiar, das experiências que ela teve na infância, da forma que ela foi condicionada,
mas também pode ser de como aquela relação foi estabelecida, de ciclos repetitivos, né? De às vezes ela teve uma relação similar, não conseguiu fechar bem aquele ciclo e se colocou de novo naquela situação, de desgaste, de um momento de vulnerabilidade, de perda de identidade. Então vai depender muito do caso a caso. Legal, para você que está acompanhando agora a nossa programação, a gente está recebendo hoje com muito prazer a psicóloga Rafaela Prado. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, recado importante para você, está chegando a 14ª Corrida em Defesa das Nascentes do bairro Bela Vista, pela saúde, pelo esporte e a preservação das nossas águas. Vai ter aí medalha de participação, premiação por categoria e também geral. Vai ser exatamente no Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Simpla.com você pode obter várias informações. Olha, esse evento está sendo muito bem preparado para o pessoal aí do Lions Bike, um apoio geral aqui em Divinópolis, 14ª Corrida em Defesa das Nascentes. Eu conversava com Mozart Paulino Prado, a gente vai sortear aí uma inscrição e você vai poder participar conosco. Nós estivemos recentemente numa gravação com Rafael Schneider, ele que é da Transfer RS, na Serra Gaúcha. O nosso bate-papo com ele sobre a questão do transfer de Porto Alegre, principalmente para a Serra Gaúcha, foi esse e o Túlio coloca agora para a gente. Eu estou aqui em Gramado. Vou conversar agora com Rafael Schneider, ele que é da Transfer RS. Rafael, prazer conversar com você. Para o público de Minas Gerais, que ainda não conhece, qual que é a proposta da Transfer RS? Tudo bem? Como é que vai o pessoal aí de Minas? Bom, a proposta da Transfer RS é fazer o transporte dos passageiros do aeroporto até Gramado, Bento, o aeroporto de Caxias do Sul também para Gramado e Bento, e atender a região, principalmente com os carros elétricos, né? Nós temos uma demanda grande, né, de procura por carros novos, carros diferentes, e o carro elétrico atende essa demanda. Então essa é a nossa proposta, trabalhar sempre com o carro elétrico, a economia, claro, no bolso, mas também ajuda ao meio ambiente. Ô, Rafael, seja em Porto Alegre ou em Caxias do Sul, esse atendimento ele é realizado? Exatamente, é realizado tanto no aeroporto de Porto Alegre, para os hotéis de Porto Alegre ou para Gramado, e também em Caxias do Sul, com destino a Gramado ou Bento Gonçalves. Muita gente fica na dúvida, vou chegar fora do horário. Tudo isso é muito bem combinado e o turista ele pode ficar bem confortável sobre essa questão do horário, tanto do desembarque quanto do embarque? Pode ficar tranquilo essa questão. Eu mesmo que faço a parte da agenda dos motoristas, a gente combina 24 horas antes, horário de chegada. Se o voo atrasar, a gente também já, só a pessoa nos comunicar que a gente ou remaneja o motorista ou coloca um novo motorista para atender a demanda. Quanto a isso, o pessoal pode ficar bem tranquilo. Para finalizar, vamos deixar o contato aqui para o turista de Minas Gerais? Exato, vamos deixar o contato então da Transfer RS, é o 51983 17 5192 ou através do nosso site, que é o transferrs.com.br. Rafael, muito obrigado, sucesso. Obrigado a vocês, um abraço aí para Minas Gerais.
Um abraço para o Rafael Schneider, que também é um profissional do rádio. Um abraço, Rafael. Um abraço para toda a equipe do Transfer RS. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal do YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Dr. Juliano Silva é profissional da odontologia. Túlio vai colocar uma foto dele para a gente. Ele esteve conosco numa entrevista. Essa entrevista você pode reviver e obter várias informações a respeito da reabilitação oral. Nós tivemos com a psiquiatra médica doutora Kelly Fonseca. Ela que é professora da UFSJ Campus Divinópolis. Outra entrevista é com o Dr. Lécio Vasconcelos Júnior, médico infectologista e que trouxe várias informações, principalmente sobre a dengue. Eu estou de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, hoje recebendo com muito prazer, pela primeira vez, a psicóloga Rafaela Prado. Rafaela, esse bloco a gente sempre conta um pouco da história desse nosso entrevistado, principalmente quando é a primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. Como é que é a história de vida da Rafaela e como é que foi a sua busca pela psicologia? Você é de Divinópolis, não é de Divinópolis? Sou de Divinópolis, nascida e criada aqui. E eu sempre interessei muito pela área de humanas, sempre gostei muito de ler. Na época da escola, eu até escrevia muito poesia. Tinha um professor que ele incentivava a gente nessa parte da escrita. Então, eu sempre gostei muito da leitura, adorava as aulas de filosofia, adorava toda essa parte da área de humanas, de questionar muito, de escutar conselhos de amigas, de aconselhar, de ajudar. Então, foi uma forma que eu vi de poder fazer diferente, poder ajudar. Eu até brinco, às vezes, com as minhas amigas que psicologia devia ser um curso, assim, para todo mundo, para a gente se conhecer para a vida mesmo, independente de atuar ou não como profissão. E foi uma escolha muito fácil. Desde o ensino médio eu pensava e queria muito a questão da psicologia. E quando eu fui visitar com a escola, a PUC, eu encantei com o campus, fiquei encantada, falei, nossa, é aqui que eu quero fazer. Então eu fiz o meu vestibular lá para a PUC do Coração Eucarístico, que o campus lá é maravilhoso, né? Não sei se você já teve o prazer de ir lá. E iniciei o curso. Como eu tinha, a gente quando forma tem aquela vontade de tirar carteira, né, aos 18 anos, então eu fui fazendo 18 em dezembro e fui tirar minha carteira antes. Falei, vou tirar a carteira aqui que vai ser mais fácil do que começar depois fazendo a faculdade. Então eu tirei esse primeiro semestre para tirar minha carteira, comecei a faculdade no segundo semestre. E depois a UNA comprou a FACED e a grade batia, coincidia. Eu falei, é uma oportunidade de estar mais perto da minha família, de ter uma rotina mais facilitada. Então eu voltei para Divinópolis, concluí a minha graduação na UNA e foi maravilhoso. Tive o prazer de ter professores maravilhosos, que até hoje a gente tem essa troca. Eu acho isso muito interessante, eles continuarem participando, sendo amigos, comentando, mandando uma mensagem. Então, continuei e depois disso eu falei, não quero parar por aí. Queria continuar, sempre pesquisar, porque quando a gente forma muito no geral, né? A gente forma muito psicólogo no geral. E eu queria poder oferecer algo diferente para meus pacientes. Como que eu ia falar que eu era psicóloga de terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, sem fazer alguma especialização, sem saber mais aprofundado sobre aquilo. Então, eu perguntei uma professora minha, o que ela orientava a fazer, para qual pós-graduação que eu tentava fazer a inscrição, e eu fiz na PUC com a Artimed, fiz minha pós-graduação, depois da pós-graduação eu falei, eu tenho vontade de dar aula, gosto muito dessa parte, dessa questão de aprender, de ter essa troca. É muito interessante quando eu tenho pacientes que também fazem psicologia, então a gente tem uma troca muito bacana, e eu tinha essa troca com a minha psicóloga durante a graduação. Então eu falei, quero fazer o mestrado. Então, logo terminando a minha pós-graduação, eu já fiz a matrícula no processo de inscrição do mestrado. Passei, fiquei muito feliz e hoje eu estou cursando o meu mestrado, concluo esse ano, na PUC Minas também, lá no Coração Eucarístico. Eu não tenho dúvida que você vai ser uma excelente professora, como já é uma excelente psicóloga, pela sua maneira muito fácil de falar e de se expressar. Isso está muito nítido. Obrigada, muito obrigada. Muito nítido. E desde sempre teve essa intenção de ser psicóloga?
Sempre gostei muito. Embora na escola tivesse também aqueles debates, na escola tinha uma mini-ONU que a gente debatia, eu gostava muito e me chamava atenção pela parte do direito também um pouco, que também não deixa de ser da área de humanas. E tem um pouco a ver com relações internacionais também, né? Então eu achava muito interessante, mas aquela parte das leis, daquelas questões não me chamava tanto atenção igual a psicologia. Então a psicologia sempre chamou mais atenção, era o interesse das minhas leituras, sempre gostei de ver filmes e questionar por detrás daquilo. Então, por tudo isso que você está falando, você não tem a menor dúvida que fez uma escolha correta. A psicologia, né, pela sua expressão aqui agora, a gente vê que você fala com muita satisfação e você fala com muita alegria. A psicologia sempre foi uma certeza. Que legal, que bacana. No final a gente vai falar aqui o seu contato, mas eu já quero adiantar para uma telespectadora aqui que está pedindo, é o 984130928. O Rafael, acabou que eu não peguei aqui o seu perfil do Instagram. Vamos falar aqui ao vivo, como é que é o seu Instagram? É Rafa Prado. Rafa Prado. Psicologia. Rafa Prado Psicologia. Isso. Ok, no final a gente vai reforçar também. Nosso tema de hoje está na tela, como manter relações saudáveis. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Rafael, a gente está recebendo aqui uma identificação, uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite, gostaria de não me identificar. Minha mulher não aceita mudança, perde a paciência por qualquer detalhe pequeno no dia a dia. Terapia com os dois juntos poderia ser uma boa solução? Parabéns pelo programa. A terapia de casal, eu trabalho com ela, é muito eficaz e muito interessante. Ela é uma experiência muito rica. Eu me encantei muito pelo processo, que é muito enriquecedor até para mim, não só para os pacientes na relação deles, mas para mim mesmo, pela aprendizagem. Mas não é uma garantia. Eu falo muito isso para os meus pacientes, que não é uma garantia que vocês vão sair de lá e resolver todos os problemas. A questão é duas pessoas dispostas, porque a terapia de casal, ela vai constituir a sessão que é o casal junto, que eles vão ir juntos para a sessão. Vai ter a sessão só da mulher e só do homem. Então, vai ter a sessão de cada um separado. Por quê? Porque é muito importante a gente frisar que, para além das questões matrimoniais, para além das questões que são compartilhadas, um casal é individual. Eles também são indivíduos e a gente se perde disso. Então, às vezes, vão ter coisas que a esposa vai querer trabalhar longe do marido, coisas pessoais que ela não vai querer trazer, interpretações diferentes de um mesmo fato. Então, isso é muito interessante. É uma questão que tem que ter muito cuidado para não ter esse cruzamento, que não misturar, opa, essa é a sessão individual sua, nada que você falar que vai sair daqui, e na de casal é separado. Então, às vezes, vai repetir o assunto, porque se a pessoa falou na sessão dela individual e não falou na de casal, eu vou fingir que não sei de nada, porque tem que ser uma coisa que o paciente vai trazer por ele naquela sessão. Então, pode sim ajudar muito, mas não dá pra gente saber ao certo por que ela pode estar tendo essa irritabilidade, mas pode ser uma série de fatores, pode ser um desgaste, pode ser um esgotamento, pode ter alguma coisa que pode estar cansando, e deixando essa irritabilidade mais à flor da pele. Então sim, a terapia de casal pode ajudar, é uma experiência muito rica e muito bacana para os dois, para eles crescerem tanto na relação, tanto individualmente também. Você já teve essa experiência também no seu consultório? Tenho, hoje eu ainda atendo casais, teve alguns que já dei alta, que é muito bacana quando eles entram em alta, a gente acompanha, depois que eu dou alta eu marco uma sessão um mês depois, para ver se está estável, se manteve. Tem os exercícios de casal, tem exercícios que eu passo e falo, você vai fazer junto, vocês dois vão fazer esse exercício junto. Ah não, esse aqui você vai fazer separado e a gente vai conversar só na sessão. Então, assim, mas tem que ter a dedicação dos dois, porque se não tiver essa dedicação das duas partes, o processo não flui. Ô, Rafaela, como o psicológico está presente na nossa vida a todo momento, hein? Em todo instante, em qualquer lugar, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer momento, ele pode estar bem, pode estar afetado também. E diante disso, eu te pergunto, como é que o autoconhecimento pode ajudar alguém a evitar as relações emocionalmente dependentes? O autoconhecimento, ele vai ajudar
no ponto que você se conhecendo, fica mais fácil você conhecer seus limites. Então, você se impor, né? Você não se colocar em situações de risco, ou situações inconvenientes por medo de falar não, por medo de chatear o outro, ou por ficar na dúvida, é muito importante. Muito importante você estabelecer seus limites, você conseguir se autorregular, você conseguir, opa, aconteceu uma coisa aqui, mas eu não preciso ter uma reação além do que aquilo realmente significa. Não preciso me ultrapassar daquilo. E você conseguir saber, né, ter uma autonomia emocional, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, ter planos, ter metas. Então, o autoconhecimento vai ajudar nessa questão da leveza e da questão da clareza das relações, de estabelecer limites, de ter relações mais saudáveis. Legal, estou chegando aqui mais pergunta. Olá, Samuel, gostaria que a doutora Rafaela comentasse para a gente sobre a questão da autoestima e a importância dela no nosso dia a dia. Excelente. Uma pergunta bem genérica. Mas excelente pergunta, porque a autoestima é muito importante. A gente fica, o que é autoestima? A autoestima é você saber, né, a autoestima e o amor próprio. É muito importante a gente juntar os dois. Para quê? Para você saber o valor que você tem e você se tratar com esse devido valor. Você se tratar da forma que merece, porque a autoestima não é, estou me sentindo maravilhosa. Não, você também tem que ter autoestima enquanto você não aceita relações que te colocam para baixo, quando você não aceita aquele amigo que sempre que você sai com ele, te deprecia, te critica, te faz uma brincadeira de mau gosto que te deixa para baixo, quando você não aceita ir em algo que não te faz bem, quando você não aceita relações que não te fazem bem, quando você prioriza você mesmo. Hoje eu não quero sair. Por quê? Por que não? Porque não é resposta, porque às vezes você teve um dia cansativo, quer tirar um tempo para dedicar às suas prioridades pessoais. Então, a autoestima liga muito nisso. Às vezes a gente pode achar que é uma futilidade de dedicar um tempo de ir num salão ou de ir fazer umas compras ou tomar um café com uma amiga, mas isso é você valorizar a sua individualidade. Eu até lembro de uma experiência que eu tive com um grupo terapêutico de mulheres que, naquela época da pandemia, teve muitos grupos terapêuticos que a gente trabalhou que elas estavam perdendo a identidade, né? Por pensar, não estou em casa mesmo, não vou sair, então não vou arrumar, não vou nada. E foi perdendo essa identidade. E às vezes uma tarefa simples que tinha de casa era, vamos fazer uma unha, vamos arrumar um cabelo para dar aquela vivacidade. Então é você lembrar sempre do seu valor e da sua individualidade. Rafaela, para a gente fechar esse bloco, é possível amar alguém sem se tornar emocionalmente dependente? Claro, uma relação é um vínculo. Ter uma identidade própria também, né? Ter uma identidade própria, porque muitas vezes se funde, a pessoa pensa, a relação, o mundo gira em torno. E não é justo, nem com você, nem com a pessoa que você tem um relacionamento. Porque, antes de tudo, vocês são pessoas separadas, vocês precisam ter metas separadas, o trabalho, vida, e você não pode esperar que aquela pessoa supra toda a sua necessidade de conviver. Você tem que ter seu momento com seus amigos, você tem que ter seu momento de cuidar da sua saúde, de fazer uma atividade física, de cuidar da sua saúde mental, de ter um hobby, de ter algo que você, né? O que eu tenho vontade de conhecer, o que eu tenho vontade de tentar. Então, isso é muito importante. Essa questão de cuidar do outro, de querer estar com o outro, mas não colocar o outro acima de você. De não pensar, o outro está acima de mim, não importa se eu estou triste, eu estou cansado, importa essa relação. Não, você tem que pensar, eu sou a prioridade. Se eu não pensar primeiro em mim, quem que vai? Então, isso é muito importante, ter esse vínculo saudável, você amar o outro, querer ter uma relação com o outro, mas não pensar que você depende, precisa dele para viver. Muito bem, eu vou chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. Vamos extrair o máximo aqui da Rafaela Prado, psicóloga, que está dando aqui um show de informações nas suas respostas. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar?
Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, eu quero aqui mandar um grande abraço para o Dr. Geraldo Rosendo, médico coloproctologista, um dos grandes profissionais. Ele é médico cooperado Unimed Divinópolis, estive com ele ontem lá no Hospital Santa Lúcia, no meu primeiro exame de colonoscopia. Eu quero mandar aqui também um abraço para a médica anestesista, doutora Ana Paula, para também as técnicas de enfermagem Júlia e Amanda, lá do Hospital Santa Lúcia. Dr. Geraldo Rosendo é um dos grandes nomes da coloproctologia. Quem já esteve com ele sabe, no seu site ele tem várias informações. A gente já tentou, tempos atrás, trazê-lo aqui. Ele tem uma característica tímida, não é como a nossa entrevistada de hoje, que fala muito bem aqui, que é a Rafaela Prado. Mas a gente, na medida do possível, vai tentar trazer o Dr. Geraldo Rosendo com informações importantes do tema que ele sempre aborda. Vai acontecer a Corrida da Saúde Mental, a Psicorum, que também tem o apoio da Unimed no dia 8 de março. O Túlio coloca agora para a gente uma chamada da Ana, que também é psicóloga e que fala sobre essa corrida. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Eu sou Ana Carolina Campos, psicóloga e produtora da Psicorum. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Divinópolis recebe a Psicorum, a corrida pela saúde mental. A Psicorum nasce com um olhar voltado à saúde integral, corpo, mente, espiritualidade e relações. É um convite ao cuidado preventivo e à qualidade de vida. Teremos corrida Kids, percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada às 8 horas da manhã no Parque da Ilha. Além da corrida, o evento contará com uma arena aberta ao público, com música, brindes, ações de saúde, palestras, roda de conversas e atividades voltadas para toda a família. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Cronoship. Esperamos por você lá. A Psicorum é mais que uma corrida. É um movimento de conscientização, convivência e cuidado. Um abraço, Samuel do Vale, e a toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde. Um abraço para a psicóloga Ana Carolina Campos. Ela falou agora sobre a corrida. Aconteceu agora no início de fevereiro a Maratona do Vinho em Bento Gonçalves. Foi um evento que reuniu corredores de várias partes do país. E quem fala de Bento Gonçalves é a Sinara do Chocolate Mondé, que tem um recado importante para o turista de Minas Gerais. Boa noite, Samuel do Vale e a todos de Minas Gerais. Me chamo Simara Brandelli, sou da Mondé Chocolates, do Vale dos Vinhedos da Serra Gaúcha. Somos a primeira fábrica de chocolates do Vale e estou convidando você que vem passar as férias, fazer um passeio na nossa região, nos visitar. Então a gente está aqui há 14 anos, a fabricação nossa é 100% artesanal, a gente não utiliza gordura hidrogenada na fabricação e nós possuímos chocolates para todos os paladares, veganos, diet, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, 70% de cacau, 80% de cacau e 100% de cacau. Temos uma linha gourmet também, que são chocolates com pimenta, menta, flor de sal, queijo parmesão, gengibre e alho negro. Aqui na loja nós servimos café na casquinha e fondue de morango. E temos uma gama de produtos, flocos, drágeas, bombons, caixas para presentear. Temos uma linha completa para você. Então, quando vier para a Serra Gaúcha, não deixe de nos visitar. Maiores informações você pode solicitar pelo telefone 549-9161
2458. Muito obrigada, uma boa noite a todos da TV Candidez. Um abraço para a Sinara e para toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Nós tivemos com o Dr. Jadson Campos uma entrevista pontual, onde ele falou várias questões da questão da estética. O Dr. Jadson é um dos grandes profissionais da odontologia da cidade. Doutor Otaviano Greco, médico cardiologista, ele sempre participa conosco, deixando aqui informações importantes a respeito dos cuidados com o coração. E com a doutora Mauritânia Guiar, médica dermatologista, que falou sobre a questão dos cuidados com a pele, especificamente no verão e os cuidados com câncer de pele. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer a jovem, mas já experiente psicóloga, a Rafaela Prado, que está conosco aqui pela primeira vez, com essa facilidade em todas as informações. Olá, Samuel, boa noite, tudo bem com você? Gostaria de saber da doutora Rafaela qual o sinal que ela poderia nos dar para quem trabalha em um ambiente bastante tóxico. Não quer se identificar, não tem problema, e a Rafaela vai te responder. Quando você trabalha num ambiente tóxico, você tem que pensar o que faz dessas relações aqui tóxicas, o que está me fazendo mal e o que eu posso fazer. É muito importante a gente pensar o que é possível, porque, claro, quando se envolve no ambiente de trabalho, em alguma questão que às vezes não tem como você sair, não tem como, eu vou procurar outro trabalho, eu vou procurar outra convivência, não tem como. Então, você tem que ver, como eu vou me adaptar de uma melhor forma? Como eu posso estabelecer limites aqui e como eu posso deixar com que isso seja apenas naquele momento? Eu não vou deixar isso ir para minha casa, não vou deixar isso para minha rotina e estragar o meu dia. Veja o que é possível dentro dessa situação. O que é possível fazer? É possível você manter a relação estritamente profissional, é possível estabelecer seus limites, pontuar alguma questão, é possível falar ou tentar conversar com alguém ou não, ou se não você pensar, vou me desligar, vou fazer o que eu devo fazer, minhas tarefas e depois vou me desligar desse ambiente e viver a minha vida em casa, a minha vida com a minha família, com os meus amigos e deixar que aquilo seja apenas aquele momento, mas não o restante da sua semana, do seu dia, da sua rotina. A Josi aqui do centro, olá Samuel, segue a minha pergunta. Como gerenciar os ciúmes, avaliando se vale a pena prosseguir e quando é hora de terminar? Obrigado e parabéns pela entrevista com a doutora Rafaela. Obrigada, Josi. Muito obrigada pela pergunta, é um excelente ponto, né? A questão do ciúme. Muitas vezes a pessoa, ciúme é cuidado, mas muitas vezes esse ciúme passa do ponto, passa do limite. Então, você que tem que estabelecer essa questão, até onde é o meu limite? É um exercício até que eu passo muito para os meus pacientes quando tem alguma questão com relacionamento. O que é tolerável e o que não é tolerável para você num relacionamento? Porque muitas vezes a gente entra numa relação e não pensa sobre aquilo. O que é uma relação saudável para mim? Porque muito se fala, uma relação saudável tem que ser assim, tem que ser assado, mas para você, o que para você é uma relação saudável? O que é tolerável e o que não é? O que isso aqui dá para passar, isso aqui dá para conversar, mas isso daqui eu não vou aceitar, eu não vou me submeter a isso. Então é muito importante você pensar quais são os seus limites e o que é o seu relacionamento dentro disso. Dentro do que é tolerável, do que não é e o que você esperava de uma relação saudável. Ô, Rafael, eu vou te expor aqui uma situação de uma telespectadora, e eu sempre tenho respeito aqui pelo telespectador que sempre manda aqui a sua pergunta, e eu acho que muita gente pode se identificar nas questões de relações complicadas de vizinhos. Samuel, boa noite, gostaria de não me identificar. Gostaria que a Rafaela comentasse como lidar com uma vizinha que alimenta vários gatos na laje lá da casa dela, mas que esses gatos usam o quintal como se fosse meu banheiro. Pensa numa vizinha difícil, Samuel. Me ajude, doutora Rafaela. Aí a gente entra novamente na questão, né, como a gente falou anteriormente, dos limites e do que é possível ou não. Já que ela já falou, né, que essa vizinha é mais difícil, é mais complicada, talvez seja complicado iniciar um diálogo ou tentar conversar, mas pensar, é o meu quintal, é o meu limite, é a minha casa. O que é possível ou não? Alinhar com ela ou alinhar com outros vizinhos, ou ver, né, como pode denunciar essa questão ou resolver essa questão de forma amigável, mas sempre lembrando que
Não é porque uma pessoa feriu seus limites e ultrapassou eles que você deve ferir e ultrapassar os dela. Então, o nosso ponto de ação, ele vai até onde começa o do outro. Então, não é porque ela, às vezes, está desrespeitando o seu limite que também te dá o direito de desrespeitar o dela. Pensa da melhor forma possível nessa situação, o que pode ou não fazer. Rafaela, tem como a pessoa identificar se está num relacionamento saudável ou emocionalmente desgastante? Como é que a pessoa vai saber em qual dos dois relacionamentos ela está presente? Ela pode observar no seu próprio comportamento. Eu tenho me sentido muito dependente dessa pessoa, tudo que eu vou fazer eu tenho que contar para ela, eu tenho que perguntar o que ela acha, eu preciso da validação dela para me sentir bem. Às vezes alguma coisa boa acontece, você não sabe como se sente, não se expressa, até você ver que aquela pessoa reforçou e validou essa questão. Então, isso é um ponto muito importante, você pensar também, opa, eu tenho minhas amizades, eu continuo tendo uma rede de apoio, continuo tendo o meu ciclo de convivência, ou o meu ciclo virou único e exclusivamente o ciclo daquela pessoa com que eu me relaciono. Como eu tenho me sentido? Eu tenho autonomia? Eu tomo decisões importantes sozinho? Ou eu preciso do amparo do outro? Eu tenho me sentido, na maioria das vezes, bem comigo mesma, feliz, satisfeita? Ou às vezes eu me sinto anulada, me sinto chateada ou me sinto inferior? São pontos importantes para você olhar e observar numa relação. Eu comentava com a Rafaela que as pessoas com as quais eu converso, que já passaram pela terapia, sempre elogiam e sempre dizem que todos devem fazer. E eu não quero deixar essa pergunta para o final, quero te fazer agora, porque pode não dar tempo. Eu queria que você falasse sobre a questão do papel da terapia no tratamento de dependência emocional, qual que é a importância da terapia e quando procurar ajuda. Você deve procurar ajuda a partir do momento que você observar um incômodo persistente. Eu tenho me sentido mal vários dias, eu estou me sentindo com uma angústia, com uma ansiedade, né? Eu fico longe da pessoa, estou muito ansiosa, ou eu tenho ficado irritada, eu tomado ações excessivas para, às vezes, uma coisa pequena que aconteceu, eu já fico de uma proporção muito exagerada, muito explosiva. Eu não estou tendo um controle de mim, eu estou me sentindo perdida. A pessoa, às vezes, se perde dela mesma. Então, nesses momentos, é muito importante a gente ter essa questão da terapia. Eu até falo com os pacientes e falo muito na minha dissertação que quanto mais você se conecta com você mesmo, mais difícil é de você se colocar numa situação de dependência emocional. Porque você vai se preencher. Então, você não vai procurar em alguém algo que te falta. Você não vai buscar uma relação que preencha um vazio que você tem, mas que deve ser preenchido por você, não pelo outro. Muito bem, tem aqui uma pergunta sem identificação. Gostaria que a Rafaela comentasse sobre intimidade e emoções. Vejo que, com o passar do tempo, o casamento pode apresentar dificuldade. Tenho 12 anos de casado e vejo que o meu não é mais o mesmo do início. O que eu devo fazer para resgatar isso? Obrigado para você que mandou essa sugestão. Rafaela Prado vai responder para você, que agora está quase um pouco casando com aquela pergunta anterior, Rafaela. Nos relacionamentos, é muito importante a gente manter essa constância, né? Nos casais acontece muito isso, mais do que a gente imagina, nos atendimentos de casal, que às vezes se perde com o decorrer dos anos, da rotina. A rotina às vezes é desgastante, fica naquela correria, as obrigações, e se perdem um do outro. É importante pensar, o que manteve a gente ali? O que me mantém nessa relação? E o que eu posso fazer por ela? Às vezes um simples ato de validar o que o outro fez por você, elogiar, ou ter um momento dos dois, vamos quebrar a rotina um pouquinho, a gente está todo dia fazendo isso, vamos ter um momento de, como se fosse um encontro, como se fosse, né, a gente às vezes pensa, casou e parou de namorar, então vamos voltar a ter um date, um encontro, voltar a namorar, a conquistar o outro, porque a pessoa às vezes vai pensar, já tenho ela ali, então eu não tenho que dedicar. E um casamento saudável é uma dedicação diária, é uma escolha diária, é uma escolha de estar ali com a pessoa todos os dias e passar pelos momentos bons, pelos momentos ruins. Então é bom vocês alinharem, onde a gente está aqui hoje, onde a gente se perdeu, até onde estava bom e o que aconteceu nesse meio do caminho, como que a gente pode resgatar, o que eu estou disposto a melhorar e o que o outro pode melhorar, onde eu posso ceder, onde eu não posso. É bom a gente sempre alinhar o que cada um espera da relação. Eu sempre pontuo isso para os pacientes antes de ir morar junto, ou de se relacionar, de casar. O que você espera dessa relação? Para evitar, né, frustrações ou desentendimentos futuros.
Muito bem, telespectador, estou pedindo para você comentar sobre a questão da ansiedade. O medo do abandono pode influenciar a dependência emocional? Com certeza. O medo do abandono, muitas vezes, quando a gente pega pela terapia do esquema, está ligado a questões da infância. Às vezes de formas e relações disfuncionais, questões que não foram atendidas e gera essa angústia, esse medo. Então, essa ansiedade e esse medo do abandono pode fazer com que você fique numa situação de dependência com mais facilidade. Porque a você ter esse medo grande do abandono, você vai se submeter ao que o outro colocar para você. Vai se submeter à vontade do outro. Às vezes uma relação que o outro vai ter uma questão de manipulação, de ele vai reforçar um comportamento e depois ele retrai, depois ele volta atrás. Então é muito complicado, porque você vai ficar naquela ansiedade do outro, vai às vezes deixar a sua individualidade de lado e pode se colocar em situações de risco num relacionamento. Legal, olha só, dá tempo ainda de você participar conosco. Nós vamos chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. Vamos voltar daqui a pouco com mais perguntas dos telespectadores, então você pode participar, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Agora há pouco eu falei aqui do sul da Serra Gaúcha. Eu tive o prazer de ficar conhecendo o Felipe Fiorese, o CEO da Rede Fiorese. Gravamos com ele um bate-papo curto e objetivo. E antes de voltarmos com a entrevista com a psicóloga Rafaela Prado, o Túlio coloca agora para a gente a entrevista. Nós estamos em um dos hotéis da Rede Fiorese, no Fiorese Origem. Vou conversar agora com Felipe Fiorese, que é o CEO da empresa. Felipe, TV Candidez, boa noite para o público que está nos acompanhando em Minas Gerais. Qual é a proposta da Rede Fiorese? Boa noite. Boa noite. Então, como ele falou, meu nome é Felipe, sou CEO aqui de Hotéis Fiorese em Gramado. Mais do que hotéis, a gente é uma família que recebe outras famílias aqui na cidade. Então, a gente entende que dentro dos hotéis a gente recebe como se fosse receber em casa as pessoas. E isso faz com que o nosso principal ingrediente seja o amor. Felipe, vamos falar para a gente sobre a questão de Gramado. São muitos pontos turísticos e cada hotel também está próximo ao ponto turístico. Perfeito, a gente tem hotéis estrategicamente posicionados no centro de Gramado, tem também a opção de mais contato com a natureza. Mas a gente entende que principalmente a logística fica muito fácil para visitar os pontos turísticos, que são muitos aqui em Gramado, em Canela e região. Os hóspedes sempre comentam que, além de todo o acolhimento, um dos pontos diferenciais é o café da manhã, com produtos que são da própria casa. Tá certo isso? Perfeito, a gente tem confeitarias próprias dentro de cada hotel. Mas mais do que o café da manhã, também quero complementar que as pessoas em geral, então as pessoas da equipe de limpeza, de atendimento e o back office também, quem está atrás, às vezes não está diretamente em contato com o cliente, é que fazem a diferença aqui nos Hotéis Fiorese. Felipe, para a gente encerrar esse nosso bate-papo nesta dica de turismo do programa Amostra Grátis da Saúde, que é um programa de entrevista com médicos e demais profissionais, eu gostaria que você deixasse aqui um convite para quem vai visitar Gramado pela primeira vez ou quem vai revisitar para que possa ficar conhecendo uma das unidades. Perfeito. Então, como eu falei antes, a família Fiorese se coloca à disposição para essa visita
aqui em Gramado e região. Mais do que desejar que vocês conheçam os hotéis, a gente se coloca à disposição para que vocês tenham a melhor experiência possível aqui em Gramado e região. Então, vocês podem entrar em contato, podem tirar dúvidas, podem pedir ajudas. A gente está com o time todo à disposição para que vocês tenham uma excelente estada e experiência aqui em Gramado e toda a região da Serra Gaúcha. Um abraço para o Felipe Fiorese, para o Matheus e para toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo programa. Ramon de Assis, naturopata, esteve conosco várias vezes e você pode acompanhar também essa entrevista. Outra entrevista foi com o Dr. Guilherme Gussen e Eluan Albuquerque, Care Clínica aqui em Divinópolis. 2 médicos cardiologistas. E nós também tivemos com o Dr. Fábio Batistuta, ele é de Bom Despacho e falou sobre a questão da saúde neonatal e toda essa preocupação que deve ter. Eu estou de volta aqui ao vivo, viu, Túlio? Vou seguir agora com a Rafaela Prado, que é psicóloga e está conosco. A gente tem aí alguns minutos, Rafaela, e vamos fazer aqui algumas perguntas dos telespectadores que sempre participam conosco. Como mostrar para outra pessoa do trabalho que ela age errado e que prejudica o ambiente ao falar mal dos outros colegas? Já tentei com suavidade, mas não gerou resultado, tem prejudicado o ambiente. Como é que você orienta esse telespectador que fez esse comentário, Rafaela Prado? Já que foi falado, né, que já tentou ter essa conversa, essa pontuação com a pessoa, você pode tentar novamente, nada impede. Lembrando, né, do que a gente falou anteriormente, de que o nosso limite acaba quando começa o do outro, né? Não é porque o outro às vezes falta o respeito, falta com alguma questão que a gente justifica fazer o mesmo. Outro ponto que você pode tentar fazer é cortar. Eu falo muito isso com os pacientes que na vida muitas coisas é igual uma plantinha. Tudo que a gente alimenta cresce. Se a gente alimenta um pensamento negativo, aquilo vai tomando uma proporção que tomou conta do nosso dia. Assim como os assuntos com as pessoas. Se a gente vai rendendo aquele assunto ou dando conteúdo para a pessoa ou dando atenção, a pessoa vai se sentir no direito de estar falando mais e ela vai se sentindo que tem público, né? Então, se você for cortando, não dê tanto assunto, não estou interessada nesse tipo de assunto, não quero falar sobre isso, não tem problema. A gente pode, com educação, cortar e não manter aquele assunto desagradável. Muito bem. Agora há pouco o telespectador aqui mandou uma pergunta. Olha para você. Olá, Samuel. Boa noite. Gostaria que a Rafaela comentasse sobre como manter a diversão no relacionamento dentro do casamento. Gostaria que ela falasse dessa importância, dessa questão da diversão. Você pode dar aí um direcionamento para a pessoa? Não sei o que ela quis dizer com a palavra diversão. Cada pessoa vai interpretar diversão de uma forma diferente. Tem pessoas que vai achar que é fazer um programa fora da rotina, né? De sair para um restaurante, de sair para um barzinho. Outros vão interpretar como uma viagem ou como um momento de lazer. Então, depende muito do que é diversão para você. E se o que é diversão para você está alinhado com o que é diversão para o seu parceiro. Porque o seu parceiro e você podem ter visões diferentes do que é uma diversão. Mas é muito importante a gente ver que não é porque a pessoa está num relacionamento, tem um casamento, uma estabilidade, uma relação, que a diversão, a vida acabou, né? Muitas pessoas falam, aproveita antes de casar, aproveita antes de morar. E não é bem por aí, a vida não acaba, a vida muda o formato. Então é bom você pensar, o que eu posso fazer ainda com os meus amigos e manter essa diversão com a minha turma, com o que eu gostava de fazer, de ter um momento de lazer, um momento meu. O que eu quero fazer sozinho, que é muito bom a gente cultivar a nossa solitude, né? A gente vê a diferença de solitude e solidão. E você vê o que eu posso fazer, o que eu gostava de fazer com essa pessoa. Mas por que a gente não faz mais? Entender esse porquê, por que parou esse hábito, por que parou essa rotina. E coisas que você pode incluir, coisas diferentes, né? O que você tem vontade de fazer, o que a gente pode estar fazendo junto, explorar, né? E lembrar que tudo é conversado e alinhado entre os dois. Legal, a gente já está caminhando quase aqui para o final do programa. Eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para toda a nossa audiência que está acompanhando o programa de hoje. E eu gostaria de pedir você que deixasse aqui uma mensagem. Dentro desse nosso tema de hoje, foi a primeira vez que nós recebemos aqui a psicóloga Rafaela Prado. Breve a gente vai recebê-la de volta. Mas dentro desse tema, eu sempre peço aqui, Rafaela, para que o nosso entrevistado deixe aqui uma mensagem dentro desse nosso tema de hoje. Qual que é a mensagem principal que você gostaria de deixar para o público que nos acompanhou no programa de hoje? Como mensagem, eu gostaria de deixar para
pensarem um pouquinho, olhar para vocês, né? Olhem para o espelho, olhe para você e pense, opa, eu tenho me escutado, eu tenho me permitido viver o que eu gostaria, eu tenho me conhecido bem, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu tenho buscado entender minhas emoções, o que eu tenho sentido em cada dia, eu tenho respeitado que, hoje eu não estou bem para sair, esperam que eu saia, mas eu não estou bem. Você se força aí ou você respeita o seu tempo? Então é sobre isso, sobre você respeitar o seu tempo, os seus limites e cuidar da sua saúde física, mental. Eu tenho feito os meus exames, eu tenho feito uma atividade física, eu tenho alinhado os meus objetivos, eu tenho continuado uma convivência com uma rede de apoio, com os meus amigos. O que eu tenho feito por mim? Porque muitas vezes a gente pensa nas obrigações, o que eu tenho que fazer para o trabalho, para o outro, para o colega, para o meu relacionamento, mas e eu? A gente é tão importante quanto o outro e até mais, Porque se você não cuidar de você, como você vai cuidar das outras coisas que dependem de você? Rafaela, você falou que você está buscando o seu mestrado e você acredita que vai ser uma professora, mas isso também te ajuda no dia a dia, nas suas terapias e nas suas orientações dos seus pacientes? Claro, claro. Sempre que a gente busca algum conhecimento e busca estudar, acrescenta. E eu acho muito rico no mestrado porque, igual, eu fiz minha especialização na terapia cognitivo-comportamental. E muitas das matérias que tem ofertada na grade do mestrado é de psicanálise. Então é bom que a gente sai da zona de conforto, a gente não fica acomodado, a gente busca, Eu lembro até um dia que eu entrei na sala de uma matéria de psicanálise, uma menina falou pra mim, o que você tá fazendo aqui? É de outra abordagem. Eu falei, justamente por isso, porque às vezes, dentro da minha abordagem, eu fico só presa naquela bolha e eu posso mesclar com uma outra e buscar o que é melhor para o meu paciente, não ficar só o que é confortável para mim. E tem matérias de seminário, matérias que a gente tem uma troca muito bacana, então é muito rico a experiência. Sempre que a gente busca e tem esse contato com o outro, a gente sempre agrega algum conteúdo, algum conhecimento. Eu falo muito isso para os pacientes, que tudo na vida da gente que não serviu, que não foi bom, serve de lição e serve de aprendizado para a gente usar, que seja com os pacientes, de exemplo, de referência, eu gosto muito de usar metáfora ou stories para exemplificar, então isso é muito bom, é muito válido sim. O contato da Rafaela Prado, psicóloga, está aí, que é o 984130928, no Instagram, @Rafa Prado, Rafa normal, RAFA. Isso. Prado Psicóloga no Instagram. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, eu. Foi a primeira entrevista e eu tenho certeza que nós vamos receber você breve, dentro de Setembro Amarelo e talvez até um pouco antes. Muito obrigado. Obrigado, eu. A gente sempre lembra que essa entrevista você vai poder acompanhar no próximo sábado, da nossa reprise, a partir de 1 da tarde. Para você que nos acompanhou, boa noite. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.